Muitos entendem que evangelho é Cristo. O evangelho é que Cristo é o evangelho é Cristo. Tá, eu até entendo isso. Mas o evangelho é uma obra. O poder de Deus que salva é quando o Senhor revela a nós a obra de Cristo e este crucificado. Por isso que eu tenho dificuldade de falar o evangelho é Cristo. Então, quando Cristo estava ali, por exemplo, no tanque de Betesda, o evangelho estava ali. Entende como é que eu tenho que fazer um esforço maior para entender isso. Mas tudo bem. Alguns que entendem assim. O que eu entendo, e para mim é muito claro, que o evangelho se deu de acordo com o que Jesus mesmo falou em João 4:34. Olha o que Jesus falou. Disse-lhes Jesus, ou Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O evangelho é uma obra de Deus, realizada pelo Filho Jesus e agora revelada pelo Espírito. É bonito isso. Então, esta obra que Deus deu a Jesus para salvar, aonde que ela foi feita? No Monte Caveira, no Monte Calvário, no Gólgota. Foi ali que Jesus foi levantado na cruz. Ele disse isso para Nicodemos: eu vim a este mundo e o que importa é que eu seja levantado. Lá em João capítulo 3, verso 14. E ele falando a Nicodemos sabia de que o povo tinha dito que o pão miserável eles não aguentavam mais. O que era o pão miserável? A gente não aguenta mais esse pão miserável. O que é o pão miserável? O maná. O povo no deserto já não aguentava mais comer o maná, que eram bolinhas pequenas com gosto de mel que vinha no orvalho do dia. Eles não aguentavam mais e reclamaram: esse pão miserável, ninguém aguenta mais. Deus se irou, acendeu a ira de Deus. O que ele mandou? Uma praga de serpente mortal. E aí o povo começou a morrer. E eu falo sempre uma coisa aqui, desculpa a palavra chula, tá? Que isso é pra mim, em primeiro lugar, gente, por favor, é pra mim. Mas a gente não deve esperar a coisa apertar ou a água bater na bunda para depois ir: ai, Senhor, ajuda. Às vezes a gente ora sentado, em pé. Quando é que a gente ora de joelhos? Normalmente, quando é que você dobra o teu joelho? Quando a coisa é mais forte, quando a coisa é mais... ai, gente, vamos, De repente tem alguém numa situação muito difícil, aí a gente ajoelha, todo mundo invoca. Por que é assim? Só estou constatando que aconteceu assim. Moisés, ora a Deus, porque está todo mundo morrendo, Moisés. E aí Moisés vai falar: Senhor, o Senhor nos tirou lá do Egito para morrer todo mundo aqui, esse povo me enchendo. O que eu faço? Manda fazer uma serpente de bronze. Coloca na ponta de uma haste, finca na areia. Todo aquele que olhar para a serpente sendo picado, esse não vai morrer. E assim eles fizeram. E o povo olhava então para aquela serpente e o veneno não tinha efeito nenhum. O que é que salvava o povo? O que é que curava o povo? A vara, a palavra de Deus, a obediência à palavra. Só que, vocês sabem o que fizeram com a vara? Já viram o que fizeram com a vara? Mais de 400 anos eles cultuaram essa vara. Deixa eu mostrar isso para vocês. Se não me engano é 2 Reis ou 1 Reis. Espera aí. Primeiro ou segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Ezequias, o rei que temia a Deus, que andou nos passos de Davi. Vamos lá. Sucedeu que ao 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este foi um bom rei para Israel. O que ele fez? A primeira coisa, Marquinhos. O que ele fez? Este tirou os altos. Depois eu posso explicar para vocês o que é cada coisa aqui, tá? Mais ou menos, porque lembra que são coisas que a gente precisa de outras literaturas aí para poder saber um pouquinho o que é isso, tá? Mas vamos ver na King James. Vamos ver como é que tá nessa linguagem King James aí. Ele foi o que retirou os altares idólatras das colinas.
pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. E agora o que está escrito lá? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Ela era conhecida como Neustã. 400 anos, meus queridos, eles ficaram adorando essa vara. Olha como é que é sério isso, gente. Nunca foi a vara. Sempre foi a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O que é que derrubou o muro de Jericó? Foi a grande grita? Não, amados. Foi a obediência à palavra de Deus. O que é que salva um ser humano? As suas obras? Não, é a obediência à palavra de Deus. É você acreditar no Evangelho. Por isso que o Evangelho eu entendo que é uma obra. E Jesus estava falando, ô Nicodemos, sabe essa história? Sabe essa história? Bem, você sabe? Então, João capítulo 3, verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto e salvou muitas pessoas do veneno da cobra e da morte, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A obra que Jesus veio realizar. Qual foi o veneno que ele veio tirar do homem? É o pecado que entrou em Adão. Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todo ser humano nasce com esse mal, com esse veneno. O Cordeiro de Deus veio para tirar. Como é que ele tira? O que Jesus prometeu que quando ele fosse levantado da terra, o que ele prometeu fazer? João capítulo 12, verso 32. Jesus declarou assim, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A linguagem de hoje, eu gosto tanto da linguagem de hoje. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas. Tem uma outra versão que fala, atrairei todos os seres humanos para mim. Meus amados, essa é a grande boa notícia. Que vocês vão concordar comigo, pouco se fala disso. Jesus não morreu no nosso lugar. Isso é uma meia verdade. É claro que ele estava lá na cruz, fisicamente ele estava só. Mas isso não é a verdade das Escrituras. Jesus nos levou com ele para morrer com ele naquela cruz. Quem tinha que morrer? Era Jesus ou era nossa? E isso que ele fez. Ele veio para nos levar com ele para a cruz. Porque só aquele que tem a experiência de morte é que está libertado do pecado. Olha Romanos 6, versículos 7 e 8. Na versão revista e atualizada. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Meus amados, Jesus veio para nos levar com ele para a cruz. Porque foi assim que ele destruiu o pecado que estava em nós. O verso 6 aqui, ó. Sabendo isso. Verso 6, ó. Que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então aquele que morreu com Cristo foi justificado do pecado. Isso é evangelho. Nós morremos com Jesus. Vou aprofundar um pouquinho mais. Verso 4 diz que nós fomos sepultados com ele. Fomos, pois, sepultados, eu quero dar ênfase ali, ó, com ele. Jesus não foi para a sepultura sozinho. Todos nós fomos junto com ele. Porque ele atraiu a todos no corpo dele, fomos crucificados com ele, morremos com ele e fomos sepultados com ele. Da mesma maneira que a notícia que Maria Madalena deu ao mundo e ao universo, ele vivia, ele ressuscitou. Ela foi a portadora. Ele vive. Ele vive. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e nos resgatou. Ressuscitou, ressuscitei, ressuscitamos. Aleluia. Onde é que está escrito isso? Efésios 2:6. É isso que a gente tem que ter, a palavra, gente, o poder da palavra de Deus. A gente não pode fazer que nem a vara de Deus está lá. Tem que estar firme no que está escrito. E juntamente com ele, olha lá, juntamente com ele, nos ressuscitou.
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a obra que ele veio fazer, gente. Inclusive, quando ele estava lá na cruz, a sexta frase dele, você lembra, Marquinhos? A sexta frase que ele falou na cruz? Está consumado. E a sétima foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foram 7 coisas que Jesus falou na cruz. Ele cumpriu a obra que o Pai deu a ele para realizar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele realizou. Por isso que eu entendo que o evangelho é o poder de Deus que salva. Como é que ele salva? Isso é novo nascimento. Novo nascimento é você morrer com Cristo e renascer com ele. Para nascer de novo, o que precisa? É fundamental para nascer de novo. Uma coisa lógica, fundamental. Que inclusive Paulo enfrentou essa dificuldade. Quando vieram colocar água no leite racional, né? 1 Coríntios 15, 36. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Olha lá. O que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E a pregação do evangelho mais simples que eu já vi foi a que Paulo ensinou a Timóteo. A pregação mais simples do evangelho. Quer ver como é que faz para nascer de novo? 2 Timóteo 2,11. Anota aí, ó. Essa é a pregação mais simples do evangelho. Palavra fiel é essa: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Pronto. Essa é a pregação simples do evangelho. Você já morreu com Jesus? Foi ressuscitado com ele? Não é você mais quem vive, Cristo é quem vive em você? Essa é a obra. Então, olha que bonito. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, para tirar o veneno da serpente, Jesus foi levantado na cruz para tirar o veneno da serpente. Qual que é o veneno da serpente? O pecado. Quem que é a serpente, senão o diabo, a antiga serpente? Ele injetou o veneno do pecado e Jesus veio para tirar.